Tá bom. Meus irmãos, que Jesus esteja entre nós. Eu conheci as obras de Pietro Baldi quando eu tinha 15 anos. Entrei, saí da cidade do interior, chamada Irará. Até então não conhecia nada de Pietro Baldi. E entrei na Juventude Espírita Nina Aroeira, do Centro Espírita Caminho da Redenção, centro fundado por Divaldo Franco. E lá eu tive o privilégio de ter o doutor André Luiz Peixinho como meu evangelizador. E lá também o doutor André Luiz Peixinho nos apresentou as obras de Ubaldi. E começamos a estudar profecias, começamos a estudar princípios da nova ética e outros livros. E eu ficava esperando o momento de estudar a grande síntese, a obra de Pietro Baldi, de maior divulgação. O Baldi escreveu 24 livros, e a gente brinca dizendo que os 23 foram para comentarem a grande síntese. Mas o que é que nós aprendemos com o Baldi? E naquele tempo nós estudávamos o Baldi e André Luiz. No mesmo momento que nós estudamos a lei de ação e reação, pelas vias de Ubaldi, estudamos também ação e reação pelas vias de André Luiz. Mas o que é que a obra de Pietro Baldi contribui para o nosso envolvimento e a nossa evolução espiritual? O professor Hermínio Miranda, escritor espírita, pesquisador, ele tem uma frase que é notável. Ele diz que o espiritismo começa com Kardec, mas não termina com ele. E Pietro Baldi foi até crítico em relação ao indivíduo estudar a doutrina espírita e não avançar. Quando ele fala o espiritismo, ele está falando em comportamento do espírita em não avançar seus estudos. É evidente que, quando se conhece a linguagem de Allan Kardec, que pelo menos para mim é a linguagem perfeita, Kardec escreveu de tal maneira que nenhum escritor escreveu. Eu não conheço. Não conheço. Como ele se preocupou com a didática da linguagem. Kardec fez questão de que sua linguagem fosse direta, objetiva, própria de uma clareza que poucos autores têm. Eu não conheço nenhum igual. Por exemplo, os filósofos. Os filósofos escreveram para ninguém entender. E segundo os estudiosos da filosofia, só salvaria aí Rousseau, porque Rousseau queria a Revolução Francesa. Mas quem pega um livro de Nietzsche, quem pega um livro de Marx, quem pega um livro de Holmes, qualquer livro de algum filósofo, vai perceber que a linguagem não é fácil de entendimento. Não que não se possa entender as verdades trazidas por esses filósofos, porque não existe verdade que não possa ser traduzida, que não possa ser transmitida de maneira fácil, clara e límpida. Mas quando nós queremos, nós usamos de uma linguagem, poderíamos dizer, mais erudita, mais polida. E Kardec não buscou esse caminho. Não buscou esse caminho. Por isso, quem lê Kardec e depois lê outro autor, até os espíritos, vai perceber que a linguagem dele é certeira. Por exemplo, quando nós lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, não temos
o menor constrangimento em dizer que a mensagem mais bela do Evangelho segundo o Espiritismo é O Homem de Bem, escrita por Allan Kardec. Não é de nenhum espírito. A mensagem mais completa do Evangelho segundo o Espiritismo não veio de um desencarnado, mas de um encarnado. A mensagem O Homem de Bem, de Allan Kardec, ela é perfeita. Ainda que não existissem outras mensagens, essa mensagem já diria porque existe o Espiritismo. E quando se estuda o Livro dos Espíritos, uma didática tratando de assuntos tão complexos, aí que nós percebemos a grandeza da didática, da pedagogia, daquele grande pedagogo, Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou Allan Kardec. Por isso que quando nós lemos obras, por exemplo, como as obras de Pietro Baldi, nós percebemos que muita coisa que ele escreveu poderá não ser bem interpretada por causa da linguagem. Pietro Baldi era italiano, conhecia a língua portuguesa, mas não tão bem. Mas não era só isso, ele falou de coisas tão complexas, ele falou de verdades tão profundas, que o vocabulário humano não soube alcançar. Então não podemos interpretar o Baldi dentro de uma linguagem, dentro da letra, mas o seu significado. Quando Pietro Baldi fala em sistema e antissistema, nós temos que entender o que é isso. Sistema e antissistema no campo da evolução. Quando ele fala do funcionamento da lei natural, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala da lei natural, as leis morais, as divisões das leis morais, como sendo lei de adoração, lei do trabalho, lei do progresso, lei de sociedade, destruição, várias leis. Porém, precisava de alguém que pudesse demonstrar o funcionamento da justiça divina por meio dessas leis. E o Baldi fez isso. O Baldi estudou as leis morais, ele demonstrou a lei natural dentro de uma dinâmica, como ela atua, como ela age em nosso dia a dia. Pietro Baldi veio com essa missão. Por isso, lendo as 24 obras de Ubaldi, não é possível não entender que ele fez um esforço muito grande para demonstrar o funcionamento dos mecanismos sagrados dessa lei natural. Esse é o fundamento da obra de Ubaldi, os mecanismos de funcionamento da lei natural. Então, quando ele escreveu Princípios da Nova Ética, e o seu último livro, O Cristo, quando ele escreveu A Descida dos Ideais, ele estava falando o tempo todo como funcionam os mecanismos da lei natural. E isso me encantou de tal maneira que foi fruto do nosso trabalho de doutorado. Escrevemos um livro, que é a tese O Direito Natural e a Justiça Quântica, inspirado em Newton, em Planck e em Ubaldi, e em Kardec, evidente. É claro que, como se tratava de uma tese do direito, nós tivemos alguns cuidados para que a tese não fosse uma tese religiosa, mas uma tese científica, ainda que com base moral e base religiosa. Mas foi Pietro Baldi que me motivou a fazer uma tese dessa natureza, porque ele me ensinou, como nenhum outro autor, como funcionam os mecanismos dessa lei. Aquilo que nós chamamos de sorte, de azar, eu tive sorte, não existe acaso. O que existe é a lei natural atuando. Então, Kardec nos expôs, descreveu a lei natural para nós. O Baldi demonstrou os mecanismos de funcionamento. Então, o Baldi viveu numa época em que ainda se estudava muito Kardec e não se queria saber de outra coisa.
E ele foi contestado, e ele foi marginalizado por muitos desses estudiosos. No entanto, eu agradeço muito a Deus ter conhecido Pietro Baldi através de uma casa espírita fundada por Divaldo Franco, tendo como evangelizador o atual presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, porque é essa a função atual do médico doutor André Luiz Peixinho, que veio a essa casa e que fez um seminário aqui entre nós. Então é preciso que nós estudemos sim o Baldi, porque não existe na obra de Ubaldi qualquer tipo de contradição que possa ferir a doutrina espírita. Muito pelo contrário, acrescenta, evolui, melhora. E o que é que nós podemos entender mais sobre isso? Ubaldi fala em sistema e antissistema, uma linguagem que não é nossa, uma linguagem que não é própria do espírita. Mas o que é que ele quis dizer? E por isso que eu sugiro aos irmãos que estudarem Ubaldi que não se prendam à letra, porque ele falou de coisas tão profundas que o vernáculo não pode conceber. O que é o sistema que ele tanto falou em suas obras? O sistema é um mecanismo natural de evolução. Isso é o sistema. E o que é o antissistema? O que não é proposta da evolução. O que não cabe à evolução. Não foi para isso que foi feito. Vamos dar um exemplo. A criança entra numa escola. Qual é o sistema da escola? Passar da 5ª para a 6ª série, para a 7ª série, 8ª série. Esse é o sistema. A escola não vai montar um sistema para repetente. Embora a repetência aconteça e a escola vai fazer com que o repetente volte à série onde ele foi reprovado. Mas não é esse o critério da escola. A criança que faz a 5ª, repete a 5ª, vai para a 6ª, repete a 6ª, não está no sistema da escola, mas no antissistema. Então, no antissistema o indivíduo evolui, mas não do jeito que o sistema quer. Nós caímos no antissistema, porque nós estamos evoluindo dentro de processos provacionais, dentro de processos expiatórios, mas não é isso que Deus quer. O que é que Deus quer? Uma evolução naturalmente sadia, alegre, sem dramas, sem sofrimentos, com desafios, mas sem expiações, sem curvas expiatórias. Então, quando o Baldi fala em sistema, ele está falando em evoluir, entre aspas, em linha reta. Evoluir sem precisar ser repetente. E quando ele fala em antissistema, ele está falando em evoluir pelo caminho mais doloroso. E aí ele usa um termo que para nós espíritas não é um termo adequado. Ele fala em involução. Para ele, o involuído, ele caiu, é a queda que ele fala. Ele, o espírito, ao invés de andar em linha reta, ele desceu. Ele entrou no antissistema. Reencarnar num mundo material, provacional e expiatório é antissistema. Reencarnar no mundo regenerativo, no mundo em linha reta, com espíritos obedientes a Deus, é o sistema. Então nós precisamos estudar. Nós precisamos estudar. E eu estudei as obras de Ubaldi aos 15 anos. Estou hoje com 40 anos que eu conheço Ubaldi. Mas eu estudei. E tive como orientador uma das pessoas que melhor conhece Ubaldi, o doutor André Luiz Peixinho, como temos tantos outros. Por isso que, como ele fala em sistema, é a questão da linguagem. É a questão da linguagem. E, evidentemente, que nós, espíritas, acostumados com uma linguagem perfeita, com a linguagem adequada, com a linguagem didática, uma linguagem própria, direta, objetiva, de Kardec, qualquer coisa que seja diferente, nós não concordamos. É uma reação natural.
Mas aí o Baldi fala dos mecanismos das leis. A lei natural, a lei de justiça, existe. Quem quiser conhecer bem esse trabalho, leia A Lei de Deus, de Pietro Baldi. Também leia a nossa obra, A Justiça Quântica e o Direito Natural. Porque lá também nós repetimos, com outras palavras, o que Pietro Baldi nos remonta. Mas não vamos esperar na obra de Ubaldi, em nossos estudos, a mesma linguagem. No início eu estranhei. Mas depois eu fui perceber que ele estava tratando de temas profundos, que não era para qualquer um entender. Qualquer um, que eu digo, que esteja no processo de iniciação, de conhecimento das coisas espirituais. O que nós chamamos de castigo divino, justiça divina, Pietro Baldi fala em lei natural reagindo, mecanismo de evolução da lei, para tirar o indivíduo do antissistema e levá-lo para o sistema. Então, a queda que Pietro Baldi trata é quando o espírito desiste, sai do paraíso, desiste de evoluir pela linha reta da obediência às leis divinas e quer andar por conta própria. Deixa que as paixões tomem conta, deixa que o egoísmo, o orgulho tomem conta, e aí tem a queda, que ele chama de involução. Nós, espíritas, sabemos que a involução não existe, só existe evolução. Então, nós vamos entender a linguagem dele e vamos considerá-la como uma linguagem necessitada de interpretação. Pietro Baldi viu coisas na sua mediunidade, porquanto muitos diziam, quando ele chegou ao Brasil, Chico Xavier se apaixonou por ele. Chico Xavier tem muitas fotos do Chico com o Baldi. Na internet tem. Se apaixonou por ele. Porque quem foi Pietro Baldi? Simão Pedro, o apóstolo de Jesus reencarnado. Pietro Baldi foi o apóstolo Pedro reencarnado. E isso comprovado por Chico Xavier. Se apaixonou por ele. Considerou a autoridade. Quando eu vejo as fotos do Chico com o Baldi na época era mais velho que ele, eu fico olhando um menino animado, a criança, junto ao mestre. Junto ao mestre. E Pietro Baldi tomou uma decisão considerada, para mim, feliz. Saiu da Itália, recebeu uma fortuna como herança, renunciou a tudo para ser professor. E todo mundo sabe o salário de professor de inglês. Viajou na sua primeira infância, sua primeira juventude, e conheceu todos os países, principais países do mundo. Renunciou a uma herança milionária para ter uma vida franciscana. E escolheu a pátria do Evangelho. Então, o Baldi foi um indivíduo de tanta sensibilidade que reconheceu que no Brasil ele deveria escrever as 12 últimas obras dele. O Baldi escreveu 24 obras, 12 na Itália e 12 no Brasil. Infelizmente, quando nós estamos diante dos gênios, dos santos e heróis, nem sempre valorizamos. Talvez se o Baldi continuasse ainda na Itália, nós estaríamos aqui hoje idolatrando Pietro Baldi, o que não acontece sempre no meio espírita. Mas como ele veio aqui e se viu a humanidade dele, as dificuldades dele, nos últimos anos de vida ele passou por necessidades materiais, precisando de ajuda. Então, ele pode até alguém pensar que ele não deveria ter vindo ao Brasil, quando eu acho que ele tomou a decisão correta. No momento que ele renunciou àquela herança bilionária e não quis saber de ser um homem rico, mas um homem franciscanamente portador do necessário, ele ali nos deu o exemplo do próprio Cristo. A última obra dele, o Cristo, que eu já li mais de 50 vezes, eu já perdi a conta, quantas vezes eu li o Cristo. Em vídeo, ou melhor, em áudio. Na internet tem lá um áudio
que foi feito por um amigo, Eugênio Consoli. E é só colocar Pietro Baldi, Eugênio Consoli. Ele gravou as obras de Ubaldi. E como é bom ouvir a voz do senhor Eugênio lendo as obras de Ubaldi. Então, muitas vezes a gente ouve muito, e eu gosto muito dessas obras que falam da lei de Deus, princípio da nova ética, a descida dos ideais, o Cristo, sob a gravação do senhor Eugênio, que já é desencarnado, amigo nosso. Amigo nosso. Então, Pietro Baldi nos trouxe um legado. E qual legado? Observe os mecanismos da lei natural. Como é que a lei funciona? O Baldi diz que tudo começa com os nossos pensamentos e as nossas vontades. E ele compara isso com uma grande avalanche. Ele fala isso no livro A Lei de Deus. No início, os pensamentos e os sentimentos são apenas pequenos flocos de neve que vão descendo. Mas à medida que vai descendo, vai tomando uma velocidade e um volume de neve e que depois se transforma numa grande avalanche. E o que é essa avalanche? A reação da lei diante dos maus hábitos. A reação da lei diante da transgressão. E é o que Einstein dizia. A lei natural é como o que se joga numa parede. Tendo uma bola vermelha, vai voltar a bola vermelha. Tendo uma bola azul, vai voltar a bola azul. Ou seja, nós recebemos aquilo que nós repassamos, aquilo que nós transmitimos. Então é aí que nós entendemos como é que funciona a lei. Por exemplo, com o chavão, o crime não compensa. Por que o crime não compensa? Porque o nosso sistema judiciário é perfeito? Porque nós temos policiais perfeitos? Senhores, há criminosos que praticam o delito criminoso com perfeição, que ninguém descobre, a não ser a lei. Vamos dar um exemplo? Há mais de 30 anos, houve um acontecimento, o maior assalto a banco que foi feito no Brasil, que não foi o Banco Central de Fortaleza. Orgulhosamente dizemos que foi na Bahia. O baiano gosta de tudo, até que o grande assalto fosse em Salvador. Foi no domingo à tarde, chuvoso, eu me lembro daquela tarde, no plantão. Assalto ao Banco Central de Salvador. O maior assalto a banco. E aí, naquele tempo, eu era muito inexperiente e costumava assistir filme de ladrão de banco, eu sempre torcia pelos ladrões de banco. Sempre achava que não devia pegar, mas no fim pegava. 3 meses depois, pegaram os ladrões do Banco Central de Salvador. Mas como é que foi feito isso? Eu fui atrás, queria saber quem foi esse detetive, quem foi esse policial, quem foi esse delegado que conseguiu desvendar tamanho mistério, porque eles não deixaram qualquer tipo de pista. Foi um crime perfeito, sem pistas. E eles tinham um projeto, só gastar o dinheiro depois de 2 anos. Trabalho de gênio. Aí como é que foi? Como é que aconteceu essa prisão? Toda tarde, eles deixavam dinheiro para a funcionária doméstica comprar pão, leite, lanche da tarde e da noite. E naquele dia, esqueceram. Aí ela entrou num quarto, cheio de sacos de dinheiro, foi lá, pegou uma nota só, não tem problema, e foi comprar na padaria na esquina o pão e o leite. Uma nota. Veja que funcionária mais competente. Chegando lá, o atendente da padaria ficou meio desconfiado, porque ele nunca viu aquela moça com uma nota tão alta, novinha, e ele teve dificuldade de passar o troco. Passou o troco, vendeu o que tinha que vender, e aí ele resolveu ligar para a delegacia próxima. E pediram a ele o número da cédula, porque todo o dinheiro que se encontra no Banco Central é marcado. Não existe uma nota ali que eles não tenham controle. Bom,
30 minutos depois chegaram ali o delegado, alguns policiais, 4 viaturas, queriam saber de onde veio esse dinheiro. É dinheiro do Banco Central. Aí o rapaz disse, não, uma funcionária, empregada que trabalha naquela casa ali de esquina. Foram lá, recuperaram todo o dinheiro, até o dinheiro da padaria. Não sei o que aconteceu com o dinheiro, com o padeiro lá, né? Com o dono da padaria. Recuperaram todo o dinheiro e prenderam todo mundo, até a funcionária que também fazia parte da quadrilha. Quem fez isso? Há um princípio da lei natural que diz, nada há de oculto que não venha a ser revelado. Jesus disse isso. Mas olha aí, na prática, não existe crime perfeito. Mas não é porque o nosso sistema de investigação seja perfeito. Ele busca a perfeição. Há um esforço para isso. Mas não foi um adivinho. Não foi um delegado. Aí nós dizemos, foi a lei. A lei pegou aqueles indivíduos, aqueles assaltantes que praticaram um crime perfeito, um projeto perfeito, mas que não deu certo porque a lei não quis. Quando a lei não quer, não adianta. Quando a lei autoriza, é porque é para ser. Porque quando ela não quer, não adianta. Não é que a lei quer a injustiça. Nenhuma lei divina quer injustiça, mas às vezes ela autoriza. Às vezes não sabemos por que ela autoriza. Como é que entende isso? Sorte do sistema prisional? Não. A lei atuando. Há muito tempo, em Aparecida de Goiânia, outro caso. Eu vi esse caso, estava na fila do correio. Uma caminhonete colidiu com outra. Uma vinha do Araguaia e a outra ia para o Araguaia. 4 homens casados e 4 secretárias VIP, para saber essas coisas. A mente de vocês pode até pensar em outras coisas. Mas não eram suas esposas. Os 4 que iam eram casados. Os 4 que vinham eram casados também. Os outros 4 também tinham suas secretárias. E aí a polícia liga. Seu marido morreu. Seu pai também morreu. Não pode confiar nem no pai. Seus irmãos também morreram. Que tristeza. Quando foram lá, viram 16 corpos. 16 corpos. Todos morreram ali. Naquela colisão. Claro que quem veio do Araguaia aproveitou mais, né? Quem veio aproveitou mais as delícias dos prazeres. Mas quem foi? Foi pescar no Araguaia do além. Quem fez isso? Algum míssil lá do Oriente? Quem foi que fez isso? Que sintonia é essa? De 16 adúlteros, juntos, unidos, que foram vencidos pela lei natural. Como é que explica isso? Há castigo de Deus, mas como é que funciona esse castigo de Deus? Podia vir de outra forma? A ação da lei natural. Então, as coisas inusitadas que nos ocorrem, os fatos inusitados que nos ocorrem, ninguém chega ao poder sem autorização da lei. E Jesus disse isso. Quando Pilatos falou, não sabes que eu tenho autoridade de te libertar e de te condenar? O que é que Jesus responde? Não terias autoridade sobre mim se do alto não te fosse dado. Porque se eu quiser, o Pai me manda 12 legiões de anjos. Um só resolveria o problema. Mas 12 legiões dá 60 mil anjos. O que 60 mil anjos não dá conta de fazer? Destrói uma galáxia. Acaba com o que quiser. Mas eu não vou fazer isso. Jesus demonstrando respeito à lei natural. Não terias autoridade sobre mim se do alto não te fosse dada. Porque se eu quiser, eu mudo isso aqui. Porque eu tenho moral, eu tenho prestígio. Mas o que Jesus queria ali? Ser obediente diante das determinações do Senhor,
porque ele sabia que teria que passar por todo aquele sofrimento. Então, muitas vezes, nós observamos certos sofrimentos, certas dores, e perguntamos: meu Deus, por que eu sofro? Claro que nem todo sofrimento é resgate. Porque tem o sofrimento expiatório, tem o sofrimento de resgate, e tem o sofrimento promocional. Aquele que possibilita a evolução de forma acelerada do espírito. Evolução intelectual e evolução moral. Então é preciso que nós busquemos as virtudes, não porque ser virtuoso é bom. No nosso nível, ser virtuoso seria sacrifício. No nível superior, ser virtuoso passa a ser uma fonte de prazer espiritual. Mas quem não está habituado a uma fonte de prazer espiritual, não entende isso. É o que Confúcio dizia: nunca conheci um homem que admirasse as virtudes mais do que admira um corpo bonito. Quando passa um corpo bonito, gera até a música mais famosa do mundo, Garota de Ipanema. Mas quando passa um corpo qualquer, com virtudes lindas, que não se vê, que não se percebe, mas se sente. Ainda não damos prêmios para os virtuosos, mas para os talentosos do mundo material. Miss Universo, Miss Goiás, Miss Brasil. Não se dá prêmio para o humilde, para o paciente, para aquele que não fala mal de ninguém, para aquele que fala só a verdade, que não é um mentiroso. Mas no nível superior de evolução, e o Baldi fala muito bem sobre isso, nós percebemos os valores das vitórias no mundo da moral. Nós vivemos no mundo dos fatos, no mundo do direito. Mas quando se fala em lei moral, lei natural, estamos falando em regras no mundo da moral. O direito não obriga ninguém a amar alguém. O direito não obriga ninguém a perdoar alguém. Mas no mundo da moral, as leis morais assim o fazem. Então, eu sugiro a todos a leitura das obras de Pietro Baldi, que nessa casa tem. Todo centro espírita e as federações espíritas divulgam. Mas é bom que se entenda que o grande objetivo da obra baldiana é conhecer esses mecanismos superiores do funcionamento da lei divina ou das leis de Deus, com uma proposta de uma sociedade regeneradora, uma sociedade de alto nível ético, uma sociedade de alto nível espiritual. O Baldi veio trazendo um projeto, uma proposta de alto nível espiritual, prosseguindo a parte do Livro dos Espíritos que Kardec denominou, que fala da lei natural, das leis morais. Então, para nós, a grande missão de Pietro Baldi foi dar vida às leis morais tão bem tratadas no Livro dos Espíritos, mas que ele trouxe uma dinamicidade através de exemplos, a forma como ela age. E um jovem que estuda o Baldi passa a ser virtuoso, não porque ser virtuoso é bom. Numa sociedade como a nossa, em que o prêmio é dado para o injusto, o prêmio é dado para o injusto. Ser virtuoso é um desafio. Entrar na obra baldiana é se candidatar a viver uma comunidade de alto nível. E não só o Baldi. Temos outros, Humberto Roden. Quem lê Roden, está tranquilo. Quem lê Yogananda, quem lê Confúcio, ou seja, a doutrina espírita está em toda parte. Não é preciso ser rotuladamente espírita para ser espírita. No futuro, o espiritismo será a religião de todas as religiões. Porque não pode, não é possível esconder as verdades espíritas que não são de propriedade de Allan Kardec ou do espiritismo rotuladamente falando. O espiritismo é o suprassumo do conhecimento.
é o que há de condensado, mas ele precisa ser experimentado por outras vertentes doutrinárias religiosas. O Espiritismo é uma filosofia espiritualista. Kardec definiu muito bem isso. E precisamos nos unir a outros tantos filósofos espiritualistas, porque na humanidade as nossas bibliotecas estão lotadas de filósofos materialistas, que não condenamos. Todo mundo elogia Schopenhauer, todo mundo elogia Nietzsche, mas aí a gente vai atacar o balde, a gente vai atacar o Roden, simplesmente porque naquele momento ele foi marginalizado pelos espíritas e muitas vezes ele chamou de espiritismo o que ele queria chamar de movimento espírita. Nós espíritas precisamos estudar mais, conhecer as obras de Ubaldi, conhecer o trabalho belíssimo, psicografado por Chico Xavier, as obras de Emmanuel, as obras maravilhosas de André Luiz. E aqui agora eu vou falar de um polêmico, Rustem. E falar de Rustem no centro espírita é quase uma blasfêmia. É quem não leu Rustem. Eu li Rustem. Embora eu discorde de algumas coisas dele, eu aconselho que todos leiam Rustem. Porque ele fez um trabalho, foi um espírito belíssimo, no sentido de interpretar os evangelhos de Jesus. Mas aí, alguém pode dizer, mas aí mesmo você quer que todo mundo leia de tudo. Claro, o apóstolo Paulo diz, provai de tudo e de tudo tirai o bom proveito. Aquilo que não passa pela razão, não vamos adotar. Tem muita coisa que Allan Kardec escreveu que eu discordo. Posso dar exemplo. Já coloquei isso nos meus escritos. No livro A Gênese, Kardec diz que Jesus não multiplicou pães e peixes e não transformou água em vinho. Tudo bem, eu respeito. Mas eu não concordo. Para mim, Jesus transformou água em vinho e Jesus multiplicou pães e peixes. Mas como é que eu interpreto essa posição de Kardec? Eu interpreto o rigor científico daquela alma. Ele foi tão cientista que aquilo que a ciência não podia provar, ele discordava. Porque ele era, antes de tudo, um cientista. E ele disse isso. Se no futuro a ciência provar o que hoje a doutrina espírita não considera, deixa a doutrina e fica com a ciência. Kardec, antes de tudo, foi um cientista. Agora, vamos deixar de estudar a doutrina porque Kardec disse isso ou aquilo? Não. Não é assim que acontece. Então, a doutrina espírita, graças a Deus, ela nos dá ferramentas, não só para compreender verdades imortais, mas também para sermos tolerantes, flexíveis, não radicais. Porque a verdade é a verdade. Quando perguntaram a Jesus o que é a verdade, ele silenciou. A verdade é o silêncio das nossas almas. A verdade não se pode esconder. A verdade é imortal, eterna, poderosa, onipresente. E cada um vê a verdade dentro da sua ótica. Mas aí Kardec brilha quando ele pergunta aos espíritos, qual é a religião boa? Os espíritos respondem no livro dos espíritos, aquela que faz um ser humano melhor. Lendo a obra de Ubaldi, eu me tornei um ser humano melhor. Ao sair de Salvador e vim para Goiânia, eu só trouxe um livro na minha bagagem, um somente. Um livro de Pietro Ubaldi. Isso basta para dizer o que é que eu penso do Ubaldi. Depois eu comprei a Bíblia. Aqui depois eu comprei as obras de Kardec. Mas naquele momento eu precisava da obra de Ubaldi, para que eu pudesse ter um pouco mais de persistência na manutenção das virtudes. Muita paz a todos. Um projeto maravilhoso para 2018. Querem começar a ler um livro fácil do Ubaldi? A Lei de Deus. Leiam a Lei de Deus. Leiam o Cristo. Depois, vai lendo as mais complexas. Vai lendo a Grande Síntese, Princípio da Nova Ética. Vai lendo outros livros. Mas tenhamos paciência com certas linguagens
que nem sempre coadunam da maneira clara, precisa, da nossa doutrina kardeciana. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe, que esse grande homem, esse grande espírito Pietro Baldi, nos ajude, nos inspire, e que ele seja sempre bem visto no nosso meio espírita. Muita paz a todos. Nós é que agradecemos ao nosso irmão Emídio Brasileiro pelas elucidações feitas aqui nesta casa, nos estimulando ao estudo, nos estimulando à leitura. Depois que se é espírita, tem que estudar mesmo, não tem escapatória. E como, né, o próprio apóstolo Paulo, a gente tem que ler tudo e tirar o melhor, nada de levar ao pé da letra. Realmente, o Pietro Baldi é um extraordinário cientista e escritor. Umas obras muito eruditas. Nós agradecemos ao nosso irmão e que ele receba mais o nosso carinho, as nossas vibrações de amor e luz, para que ele possa estar sempre aqui para nos ajudar as nossas escolhas em leituras, nos estimular a ler mais, já que ele é um professor, e professor tem essa missão também. Jesus te abençoe, Emídio. E nós agora, buscando então o aconchego íntimo da luz do Mestre, da essência divina que é em nós, vamos então, calmamente, buscando a serenidade íntima,